Graça e paz, amados irmãos. Uma grande alegria estarmos reunidos, como diz a música lá nesse ajuntamento. Eu gostaria de te convidar nesse momento a fechar os nossos olhos, a nós nos prostrarmos diante do nosso Senhor nessa manhã. Eu peço nesse momento que o nosso amado irmão Josué leve sua voz em oração. Muito obrigado por esse dia. Obrigada por esse dia que a gente está celebrando o Dia das Mães. Que o Senhor abençoe os mães que estão sofrendo no Rio Grande do Sul, seja abençoada, eles consigam ser resgatados. Abençoe as pessoas que vieram hoje nessa igreja. Abençoe a palavra que eles podem pegar. Quem te entende, Senhor. Perdoe nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, capítulo 107. Livro dos Salmos, capítulo 107. Deus salva de todas as tribulações. Livro dos Salmos, capítulo 107. A palavra de Deus começa dizendo no livro dos Salmos, capítulo 107. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário. Congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos, caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Rendeu graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e ferros, Por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração, com trabalho tropeçaram e não houve quem os ajudasse. então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as traças de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida, e chegaram às portas da morte. 19. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas necessidades. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou, porque lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ação de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Fizeram-se o mar em navios, para o negócio da imensidão das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso e elevou as ondas do mar. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia.
Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. As ondas se cegaram, eles se alegraram. O Senhor os guiou ao porto almejado. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também nas assembleias do povo e o glorifiquem no conselho dos anciões. Ele converte rios em desertos e nascentes em terra sedenta. Terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearem lavouras, plantarem vinhas e colherem uma grande safra. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram-se a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela diversidade e pelo sofrimento. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados no deserto onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado, para um alto retiro. Ele prospera famílias como rebanhos. Os fetos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Pai, essa manhã nos colocamos diante da Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, porque as Tuas misericórdias, Senhor, se renovam a cada manhã. Te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor, porque a Tua palavra diz, inclusive aqui no livro do Salmo, Senhor, que quando nós clamamos a Ti, Tu nos livra das nossas tribulações. E nós Te agradecemos, Senhor, porque isso se faz verdade nas nossas vidas. Nós temos clamado e Tu tens nos ouvido, Senhor. Tu tens sempre estado atento às nossas orações, às nossas petições. Tu tens sempre nos respondido, Senhor. Tu tens sempre falado conosco. E eu Te agradeço, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu grande amor, pela Tua misericórdia, que são as causas de nós não sermos consumidos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esse domingo, que nós comemoramos também o Dia das Mães. Eu me alegro muito, Senhor, em ter a minha mãe junto comigo, Senhor, e ter essas mães que aqui estão presentes, aqui junto conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, pela Tua bondade na vida delas também, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.
Mesmo Espírito, sei que nosso amado irmão Juninho, faça a voz em oração. Senhor
Meu Deus, meu Pai, nos alegramos, a Deus, que podemos estar reunidos nessa manhã para cultuar o teu santo nome, ó Pai. Ó Senhor, abençoe cada um aqui presente, ó Pai. Abençoe aqueles que não puderam vir, ó Deus. Ó Senhor, nesse dia, abençoe cada vez mais as mães, ó Deus. Senhor, tenha abençoado elas, ó Pai. Ó Senhor, abençoe aqueles que não nos ouviram, ó Pai. Seja pela internet, seja passando ali na rua, ó Deus. Toca, ó Pai, no coração de cada um, Senhor. Ó Senhor, eram miseráveis pecadores, ó Pai. Nada poderíamos fazer para a salvação, ó Pai. Mas pela graça e redenção na morte, seu Filho Jesus na cruz, pela graça somos salvos, ó Deus. Ó Senhor, continue abençoando o pastor Estevão, ó Pai, que está na frente dessa igreja, ó Deus. Abençoe a sua família, ó Pai. Ó Senhor, que tudo seja feito conforme a sua vontade e o teu querer. Em nome de Jesus. Amém. Convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 11. Livro de Mateus, capítulo 11. Estamos chegando ao final de mais um capítulo. Nessa noite nós vamos falar sobre o versículo 25, versículo 26. Mateus, capítulo 11, versículo 25 e versículo 26. O planejamento da semana era para falar até o 30. Mas o Senhor fez com que fizesse só o 25 e o 26. Senão nós íamos ficar umas 3 horas aqui. Ou uns 3 anos. Mateus, capítulo 11, versículo 25 e 26. A palavra de Deus diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O tema da mensagem de hoje é o Senhor do céu e da terra. Nós temos visto, temos aprendido que nós temos que olhar para as Escrituras, ler a Bíblia, olhando para Cristo. João 5,39, examinar as Escrituras, porque julgais ter a vida eterna nela, e são elas mesmas que testificam de mim. 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. João 17,3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo é quem enviaste. Temos visto também em relação às Escrituras que nosso objetivo é descobrir o que o autor tentava tensionar a nos comunicar. O significado do texto está fora de nós temos aprendido sobre isso. O significado do texto está no texto. Os autores bíblicos, com a inspiração do Espírito Santo, reuniram as palavras de modo a comunicar aquilo que eles desejavam tensionar. Quando lemos a Bíblia, seu significado não são as ideias que vêm à nossa mente e podem ser significativas para nós. Quando estudamos a Escritura, nós estamos cavando e procurando do ouro o que os escritores inspirados queriam comunicar. Então nós não estamos criando significado na Escritura, nós estamos procurando o significado na Escritura. Como eu disse, o tema da mensagem de hoje é o Senhor do céu e da terra. Mateus terminou o capítulo 10, nos mostrando o segundo discurso de Jesus, e agora nós chegamos no capítulo 11. Esse texto também se encontra lá em Lucas capítulo 10, versículo 21 e 22. Nós temos visto que o objetivo de Mateus é proclamar que Jesus é o Rei, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o filho de Davi e Jesus é o filho de Abraão. Nós vimos que Mateus falou sobre o começo da vida de Jesus, sobre o ensino de Jesus na Galileia dos gentios. Falamos já sobre o Sermão do Monte, do poder do governo de Cristo nos resgatar, do comissionamento dos discípulos, segundo o discurso, e agora no capítulo 11 e 12, Mateus vai tratar dos sinais do governo de Cristo e sua oposição. Vimos também que Lucas e Marcos, muitas vezes, eles colocam em ordem diferente do livro de Mateus, porque Mateus organiza o seu livro por tópicos e não por ordem cronológica. Inclusive, esse texto aqui, que nós vamos ver daqui a pouco.
Então nós vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã, olhando com os olhos de Mateus para o nosso grande rei, para o Messias de Israel. Vamos lá, o Senhor do céu e da terra. Versículo 25, ele começa dizendo assim: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Perceba que no começo do versículo ele fala assim: por aquele tempo. Mateus não diz em que tempo isso está acontecendo, ele apenas diz por aquele tempo. Mas se nós formos em Lucas, abra comigo Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas capítulo 10, versículo 21. Veja que Lucas, ele começa dizendo assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do seu agrado. Perceba que Lucas começa dizendo assim: naquela hora. Qual hora? Olha o contexto anterior, versículo 17 ao 20 diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Você consegue ver o contexto aqui? Mateus ocultou o contexto, mas Lucas relaciona com o sucesso da missão. Os discípulos, os 70 discípulos, estavam regressando de uma missão, e Jesus naquela hora exulta. Entendido isso, voltamos lá para Mateus capítulo 11. O versículo continua, acompanhe comigo. Exclamou Jesus. Por aquele tempo, exclamou Jesus. Exclamar é o mesmo que bradar, clamar, gritar. Jesus bradou em alta voz, o texto está nos dizendo. O que ele bradou em alta voz? Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Isso que Jesus falou. E nós vamos dividir essa parte em alguns pontos. O primeiro deles é o agradecimento ao Pai. Perceba que no começo, logo no começo, Jesus diz assim: graças te dou, ó Pai. Essa oração, ela não é uma petição, mas é um louvor, é uma adoração ao Pai. É interessante que isso nos leva ao livro dos Salmos, o livro que nós estamos estudando nas terças-feiras. Acompanhe comigo, abra comigo Salmo capítulo 92. Salmo 92, versículo 1. A palavra de Deus diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Agora abra comigo Salmo 107, versículo 1. Foi o salmo dessa noite? Dessa manhã? O que diz lá no Salmo 107, versículo 1? Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmo 136, versículo 1. Quem achou pode ler? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Perceba, os salmos estão cheios de
render graças ao Senhor. Graças dê ao Senhor. E Jesus diz: graças te dou, ó Pai. E aí chegamos na continuidade, voltando lá no livro de Mateus, capítulo 11. O texto continua dizendo assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. O segundo ponto em evidência é o reconhecimento do Pai. Perceba, o reconhecimento do Pai. Ele diz: o Senhor do céu e da terra. Não há outro. Ele é. Olhemos para o que diz a Escritura em Atos 17, versículo 24 ao 26. Abra comigo. Atos 17, versículo 24 até o versículo 26. Nosso texto diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre os epicureus e os estoicos. Os epicureus concebiam os deuses como distantes, não envolvidos nos afazeres humanos. Os estoicos pensavam no divino como um princípio de razão que permeia o cosmos. Quem eram eles? Os epicureus, eles eram seguidores da filosofia de Epicuro, que pregava a busca pelo prazer e a ausência de dor como objetivo principal da vida. Já os estoicos seguiam a filosofia de Zenão de Sítio, que enfatizava a virtude e a razão e a aceitação do destino como forma de alcançar a felicidade. Paulo aqui ele anuncia a Deus, o que é o distinto do universo, o que é transcendente, ao contrário do estoicismo, mas também ao contrário do epicurismo, profundamente envolvido com suas criaturas, dando a eles, o texto nos diz, a vida, a respiração e tudo mais, e designando o tempo e os limites da sua habitação. Olha que maravilhoso isso. Os homens muitas vezes desejam morar em outros planetas. Eu já vi pessoas dizendo que gostaria de morar em Marte. Talvez nem muitas pessoas não sentiriam falta desses. Mas a Bíblia nos diz que, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Veja, Deus limitou o limite da nossa habitação. Nós conseguimos morar na Lua? Talvez por alguns dias, mas ao chegar um momento que vai acabar o oxigênio, nós vamos ter que voltar. Que Deus tremendo e maravilhoso é esse? Em Deuteronômio 10,14 diz: eis que os céus e a terra do céu são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Aí nós chegamos ao terceiro ponto, voltando lá para o livro de Mateus, capítulo 11. O terceiro ponto é o poder do Pai. Veja comigo: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos. Deus é soberano em escolher aqueles em quem revelará suas verdades. Ninguém pode conhecer a Deus pela sabedoria profana ou pela cultura. Muitas pessoas tentam entender Deus tendo em vista as coisas desse mundo. Mas abra comigo agora 1 Coríntios capítulo 1. Nessa manhã algumas páginas das nossas Bíblias vão desgrudar. Se a Bíblia for nova. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 26 até o 30, a palavra de Deus diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento,
Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. A sabedoria e o poder de Deus não são forças abstratas, mas qualidades pessoais, que se manifestam plenamente na vida, nos ensinos, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. A salvação, por sua própria natureza, não depende de valores ou realizações humanas. É isso que está escrito na palavra de Deus. Até mesmo aqueles da igreja primitiva, que pareciam ser justamente admirados, não podiam ter afirmado que foram eleitos de qualquer forma que não fosse pela graça de Deus. Você pode ser a melhor pessoa desse mundo, você pode ter ido para o Rio Grande do Sul e você dado a sua vida para aquele lugar, mas não é por causa disso que alguém é salvo, mas sim pela graça e misericórdia do nosso Senhor. Deus tem misericórdia de todos aqueles que reconhecem a sua pecaminosidade. Perceba, aqueles que nós falamos anteriormente, em mensagens anteriores, aqueles que se arrependem dos seus pecados. A eleição de Deus não depende das qualidades que Ele percebe, daqueles a quem escolhe, nem está condicionado a isso. Muitas pessoas acham que Deus dá uma oportunidade para as pessoas para elas serem salvas. Se fosse assim, todos estaríamos condenados, porque ninguém jamais iria até Jesus, e nós vamos ver isso nessa manhã. Moisés lembrou aos israelitas que Deus os escolhera, embora como povo eles fossem poucos e fossem rebeldes. De modo semelhante, a maioria dos crentes do Novo Testamento não tinham sabedoria valorizada pelos gregos, e o poder admirado pelos romanos, ou a nobreza admirada pelos gregos, romanos e judeus. Eles também não tinham pureza ética, até que a graça de Deus os lavou e os santificou em Cristo. Olha o versículo 29 de 1 Coríntios. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Alguém aqui pode se vangloriar na presença de Deus? Senhor, eu sempre fui perfeito, nunca tive pensamentos maus. Os meus caminhos sempre foram maravilhosos. Esse princípio de Paulo ressalta no verso 31, ao citar Jeremias 9:24, para a doutrina bíblica da salvação. O que diz em Efésios 2:8 e 9? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Qual que é o fundamento para a doutrina bíblica da salvação? Que a salvação, graça e fé, é um dom gratuito de Deus, que exclui a vanglória humana. Não há como alguém ser salvo achando que mereceu ser salvo. Todo aquele que é salvo se gloriará no Senhor, como o versículo 31 diz, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E a mesma coisa que está escrito em Efésios 2:8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, porque aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Voltando ao nosso texto agora, Mateus capítulo 11. Porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. O que isso significa? O que seria ocultar? No livro do Carson, ele escreveu o seguinte: muitos restringem os sábios e cultos aos fariseus e mestres da lei, porém o contexto sugere algo bem mais abrangente. Jesus acaba de pronunciar os ais a respeito dessa geração, no versículo 16, e de denunciar cidades inteiras, do versículo 20 até o versículo 24. Estes são os sábios e cultos, ou melhor, os sábios entendidos,
de quem está escondida a verdadeira relevância do ministério de Jesus. O ponto de interesse não é a instrução deles, mais do que o ponto de interesse nos pequeninos. Não é a sua idade, não é o seu tamanho. O contraste é entre os que são autossuficientes e se considerem sábios, e aos que são dependentes e amam ser ensinados. Isso é muito importante em relação à Escritura. Alguns, ao ouvirem isso, ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos, podem dizer que Deus está sendo injusto fazendo isso. Eu já vi pessoas falando sobre isso, mas não é, porque Deus é totalmente santo, Deus é totalmente justo e totalmente perfeito. O ocultar e revelar de Deus não são atividades simétricas exercidas arbitrariamente. Por exemplo, eu vou ocultar da irmã Rosane aqui os conhecimentos da Escritura. Não é isso que Deus está falando. Porque as pessoas acham que os seres humanos eles são neutros, eles são puros. Mas não é isso que a Escritura está dizendo. Que Deus está lidando com uma raça de pecadores, o qual Ele não deve nada. Lembra que nós vimos anteriormente uma geração insatisfeita, uma geração impenitente, uma geração pecadora, uma geração imoral, uma geração depravada, uma geração orgulhosa, que não precisa de Jesus. Por isso, ocultar essas coisas não é um ato de injustiça, mas é um ato de julgamento de Deus. O exato julgamento pelo qual João Batista procurava e falhou em encontrar em Jesus. Carson ele define assim: a coisa surpreendente a respeito da atividade de Deus não é que Ele age em misericórdia e em julgamento, mas quem são os receptores dessa misericórdia e julgamento. Os quais se orgulham de entender as coisas divinas são julgados. Os que não entendem nada são ensinados. O padrão da predestinação é o contraponto da graça. Aqueles que se orgulham de terem as verdades, eles são julgados. Mas aqueles que desejam ser ensinados pelo Senhor, aqueles que mudam, aqueles que são sábios conforme o padrão de Deus, esses são ensinados pelo Senhor. Outro ponto importante para nós entendermos isso, está escrito em Romanos 9,18, não precisa abrir. Ele diz assim: logo, tem Ele misericórdia de quem quer, e também endurece a quem lhe apraz. Talvez um dos textos mais difíceis das pessoas compreenderem, das pessoas engolirem, como diz, porque que nem diz um pastor que eu conheço, ele fala assim: tem texto da Escritura que nós temos que engolir, porque muitas vezes são bem difíceis de entender. Ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ele se compadece de alguns e endurece a outros. Quando Deus é mencionado aqui como endurecendo alguns dos filhos dos homens, nós não devemos entender que Deus, por alguma eficiência positiva, endurece o coração de qualquer homem. Não há ato positivo em Deus por meio do qual Ele empregue seu poder para endurecer o coração. Porque muitas pessoas falam: mas como assim então? Quer dizer que a pessoa está indo para o Senhor e Deus vai lá e endureceu o coração dela para não chegar ao conhecimento. Não é isso que a Escritura está dizendo. Supor tal coisa seria fazer de Deus o autor imediato do pecado. É dito que Deus endurece o coração dos homens da seguinte forma: através da retenção das poderosas influências do seu espírito, sem a qual o coração do homem permanecerá endurecido, e endurecendo cada vez mais. Nesse sentido, Ele os endurece, isto é, não impede que os homens endureçam. Lembra de Faraó do Egito? É dito que Deus endureceu o coração dele, para ele não deixar o povo sair. Não é dito isso? Mas em que sentido isso? O ponto a ser entendido aqui é que Deus não criou um novo mal no coração de Faraó. Faraó já era mau. Leia o texto bíblico e você vai ver, Faraó era muito mau. Já havia mal suficiente no coração de Faraó para inclinar a resistir à vontade de Deus em cada oportunidade. Inclusive nós falamos anteriormente sobre mortos. Mortos cada dia mais vão apodrecer mais.
Cada dia mais vão feder mais. Assim é em relação ao endurecimento do coração. Aqueles que estão endurecidos para o Senhor, cada dia mais os seus corações serão endurecidos perante o Senhor. Tudo que Deus tem de fazer para endurecer qualquer pessoa é remover sua graça restritiva dela e entregá-la aos seus próprios impulsos perversos. Deus entrega essa pessoa ao seu próprio coração enganoso e perverso. Siga o teu coração, não é o que o mundo diz? Deus diz: beleza, pode seguir teu coração. Ela vai cada dia mais ao precipício. Isso é o que significa ocultar essas coisas dos sábios instruídos. Eles são muito orgulhosos para quererem aprender algo como o Evangelho, como as Escrituras. Eles estão mortos em seus delitos e pecados, eles são escravos do pecado e da morte. Deus os entregou à sua impiedade, aos seus pecados, às suas vontades e seus prazeres. Veja, olhe para essa humanidade. Cada dia mais ela se envolve com coisa errada. Cada dia mais ela se afunda mais em sua impiedade. Desta maneira, eles não podem ser salvos, porque eles não querem ser salvos. O nosso texto que nós lemos muitas vezes no começo, diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E no Salmos, no versículo seguinte, versículo 40, diz assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Os homens são inocentes? Não, porque eles não querem ir ao Senhor para ter vida. Agora voltamos a Mateus 11:25. Em vez de lamentar ou criticar o fato de seu pai revelar e ocultar, Jesus se delicia com isso. Ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios instruídos. É como ele estivesse dizendo assim: eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, ó Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos. Qualquer coisa que agrade ao Pai, agrada ao Senhor Jesus. Carson afirma que o equilíbrio de Jesus, refletido no equilíbrio da Escritura, ele pode simultaneamente denunciar as cidades que não se arrependeram e louvar a Deus que não revelou. Pois a soberania de Deus na eleição não é diminuída pela teimosia e o pecado do homem, embora a responsabilidade do homem não seja diminuída de maneira alguma pelo agrado de Deus, que soberanamente revela e oculta. E aí chegamos no quarto ponto dessa manhã: a misericórdia do Pai. No versículo 25: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos. O texto não termina aqui. Diz: e as revelastes aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Aqui, os discípulos de Jesus são os pequeninos, a quem o Pai tem revelado os segredos de seu reino, segundo a sua graciosa vontade. O que os discípulos de Jesus tinham de diferente do restante daquela geração, a parte da misericórdia de Deus? Nada. Os discípulos de Jesus, a parte da graça, da misericórdia, da bondade de Deus, não tinham de nada diferente daquela geração. Olha para a história dos discípulos de Jesus anteriormente, como é que eles eram. Portanto, o ato de revelar, de iluminar eles, é graça, é misericórdia de Deus. Por esse motivo, Jesus diz: graças te dou, ó Pai, porque revelaste aos pequeninos. Graças te dou, ó Pai, porque revelaste aos pequeninos. É misericórdia, é graça de Deus. O ato de revelar a Bíblia é também chamado, na Bíblia é chamado de iluminação do Espírito Santo. Como está escrito no Salmo 119 e 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. R.C. Sproul, ele escreveu algumas coisas que eu peguei alguns detalhes. Ele fala assim que a Bíblia não é um livro de trevas, pelo contrário, é uma fonte de luz bastante necessária, como nós lemos em Salmo 119 e 105. É uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Mas é preciso entender que nem toda parte da Escritura é igualmente clara ao nosso entendimento. É claro ao nosso entendimento?
Tem textos que são muito difíceis. Irmãos, isso não é glória ao Senhor, honra ao Senhor, mas para os irmãos terem uma ideia sobre esse versículo 25 aqui, eu demorei de 5 a 6 horas para entender ele, para conseguir compreender os detalhes. Não é muito fácil nós entendermos a Escritura, mas eu quero que você entenda que é o Espírito Santo que nos ilumina. Algumas passagens são bem difíceis. Nós lutamos em certos pontos para obter discernimento quanto ao significado do texto. O efeito do pecado em nós é envolver nossa mente em trevas. Muitas vezes, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, vem o cansaço, vem o abatimento, vem aquele que tu olha assim para o texto e não consegue entender o que o texto quer dizer. Embora as próprias Escrituras sejam luz para nós, há necessidade de iluminação adicional, a fim de nós percebermos claramente essa luz. O mesmo Espírito Santo que inspira a Escritura, ele trabalha para iluminá-la, com vistas ao nosso benefício. Por isso que nós oramos: Senhor, ilumina a nossa mente, Senhor. Espírito Santo, ilumina a minha mente, Senhor. O Espírito Santo derrama mais luz na luz original. A iluminação é uma obra do Espírito Santo. Ele nos ajuda a ouvir, a receber, a entender apropriadamente a mensagem da palavra de Deus. Em 1 Coríntios 2, 9 e 11, o apóstolo Paulo diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quer entender a Escritura? Somente através da revelação do Espírito Santo. Por que os homens maus leem a Escritura e dizem: não, isso é só um livro, vamos proibir de ler esse livro na escola? Tem várias cidades do Brasil que aprovaram a lei de proibir ler a Bíblia na escola. Aqui, em 1 Coríntios, Paulo traça uma analogia com a experiência humana. Nós só podemos aprender coisas sobre outras pessoas observando-as ou ouvindo sobre elas, mas não podemos saber o que se passa na sua mente ou no espírito delas, a menos que elas decidam revelar. O que o irmão Juninho está pensando agora, por exemplo? Né? Se o irmão Juninho não revelar o que ele está pensando, nós nunca vamos saber. Somente essas pessoas sabem o que estão pensando. De modo semelhante, é o Espírito Santo quem conhece os pensamentos mais íntimos de Deus. Paulo diz que o Espírito prescruta as coisas profundas de Deus. Isso, porém, não significa que o Espírito Santo tenta investigar ou inquirir a mente de Deus para ser instruído. Mas que ele não está procurando informação, porque ele já tem. Esse prescrutar é como um farol que vasculha a noite para trazer à luz o que de outro modo ficaria escondido. É como se o Espírito Santo mostrasse para nós, ligasse o farol ali, ó, e falasse: ali que eu estou mostrando para você, aquele versículo significa aquilo dali. É muito mais fácil quando um farol alumia, não é? Quando uma lanterna, aquelas lanternas boas, alumia, não é? É como se nós estivéssemos no escuro numa sala e o Espírito Santo acendesse a luz. E nós conseguimos ver todos os detalhes daquela sala. Assim acontece com alguns versículos quando nós lemos, alguns textos quando nós lemos. A iluminação também não deve ser confundida com revelação. Hoje é muito comum as pessoas pensarem que Deus revela coisas privadas para elas em relação: olha, Deus me revelou esse texto aqui, quer dizer tal coisa. Só ela sabe aquele texto. Não faz muito sentido isso, porque a palavra é de Deus. Então, se Deus revelou para o irmão Juninho e está na palavra, vai revelar para mim, para você, para outras pessoas também. Por isso que muitas vezes nós procuramos teólogos que são do Senhor para ver o que eles falam sobre aqueles textos. Porque Deus revelou para eles, são servos de Deus também. Então eu leio, vejo, ó, Deus está me mostrando isso. Vou ler outro também, será que eu estou certo? Será que eu estou indo na linha correta? A obra do Espírito Santo na iluminação não é o suprimento de nova informação, de novas revelações.
além daquelas que temos na Escritura Sagrada. Nós, cristãos reformados, negamos enfaticamente que Deus esteja dando nova revelação normativa hoje. O Espírito Santo ainda está trabalhando para iluminar o que está revelado na Escritura. Irmãos, lembra que eu falei de 6 horas? Quanto tempo tu acha que nós levaríamos para entender Mateus 11 aqui, ó? Versículo por versículo. A vida inteira nós podemos ler a Escritura e ficar, não é? Por que precisa de nova revelação? As pessoas elas ficam procurando ilusões nessa terra, coisas falsas nessa terra. O Espírito Santo nos ajuda a entender a Bíblia, a nos convencer das verdades da Bíblia e a aplicar a verdade à nossa vida. Ele trabalha com a palavra e por meio da palavra. Sua obra nunca é ensinar contra a palavra. É, portanto, necessário testarmos o que ouvimos por meio do ensino da Escritura. A Escritura é o livro do Espírito Santo, 2 Pedro 1,21. Porque nenhuma profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens falaram a parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse versículo eu decorei quando era criança. É maravilhoso. 2 Pedro 1,21. E nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Foi por meio do Espírito Santo, foi movido pelo Espírito Santo. E aí, chegando ao nosso quinto ponto, a vontade do Pai. Mateus 11, 26 fala: sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Nós podemos orar dessa maneira? Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Alguém tem dificuldade em relação à vontade soberana do Pai? A Bíblia se preocupa muito com a vontade de Deus. Se preocupa com a sua autoridade soberana sobre a criação e tudo o que nela contém. Se nós olharmos para todos os escritores bíblicos, nós vamos ver a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus, a vontade de Deus. E as pessoas hoje estão mais preocupadas com a sua vontade. Elas acham que o mundo é movido por aquilo que elas fazem. Olhem para o que está acontecendo no sul do nosso país. Qual homem consegue segurar a vontade de Deus? Nós não sabemos os propósitos de Deus, mas nós descansamos na vontade de Deus. Em Mateus 10, 29 e 31 diz: não se vende 2 pardais por um aço, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do Pai. Nenhuma gota de chuva cai na terra sem for da vontade de Deus. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós que muitos pardais. Lembra, nós falamos sobre esse texto. Deus cuida dos seus filhos. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus ordena todas as coisas, desde a queda do pardal até o número de fio da nossa cabeça. Isaías 45, 7 a 9 diz: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilai aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abram-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre os cacos. Acaso dirá o barro que lhe dá forma: o que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Deus é Criador, governante e redentor do seu povo. Essa é a verdade da Escritura. Ele planejou, ele tem autoridade como a de um artesão sobre os materiais. A Bíblia fala muito sobre isso. Ele cria, ele providencia e ele forma o seu povo. O Senhor afirma seu poder sobre 2 polos de realidades fundamentais: luz e trevas, cuja separação foi o primeiro passo do processo de criar o mundo. Havia trevas, Deus criou a luz. De dia tem claridade, de noite escuridão, trevas. E tudo isso é o Senhor que fez. Nem diz a Dilma, a lua é muito mais importante porque de noite está escuro. Os termos opostos, paz e mal, nós já estudamos sobre esse texto. O mal aqui significa guerra. Os termos opostos, paz e mal, incluem realidades políticas que Ciro distribuiria ao cumprir o propósito de Deus.
A criação deve preparar-se para o ato de redenção do Senhor, descrito por dois sinônimos: justiça e salvação. A figura do oleiro e barro é comum para representar a soberania do Senhor sobre o seu povo. Lembra? Deus nos guarda na sua mão, Ele nos molda como um barro. O barro tem vontade, tem poder sobre o seu Criador? Não, eu não quero ser um vaso diferenciado. Vai ser o vaso que o Criador deseja. É isso que a Escritura está nos dizendo. Ele é o seu Criador e, como tal, ele tem direito de designar o propósito e determinar se estão cumprindo. De fato, como um oleiro, o Senhor formou literalmente o primeiro homem. Não foi feito do barro? Adão deu uma... Senhor, não quero ser feito dessa forma. Não quero que o meu ouvido esteja aí. Não teve isso, não é? Os seres humanos não têm qualquer direitos independentes dos que lhe foram designados por aquele que os criou. E buscar essa autonomia, colocar-se sob o julgamento e maldição do Senhor. O fato é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando o homem tentou ser livre, pensando ser livre, ele se rebelou contra o Senhor. E foi colocada a maldição sobre ele do pecado. Esse é o ensino claro das Escrituras. Jó, quando olhou e conheceu ao Senhor, ele falou: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã com as nossas vidas, mas nós sabemos que Deus tudo pode, e nenhum dos planos dele pode ser frustrado, e nós temos que descansar nisso. E olha para o nosso Rei Jesus nos diz, aqui no nosso texto: por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Graças te dou, ó Pai, porque fizestes conforme o teu agrado, porque fizestes a tua vontade, como está escrito em Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças e predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Deus é perfeitamente bom e perfeito. Bom e perfeito, perfeitamente bom e perfeito. Há uma afirmação abrangente sobre a ampla dimensão da vontade de Deus e de seu soberano poder para decretar tudo conforme o seu propósito e fazer tudo conforme o seu plano. Nós tínhamos muitos planos para esse ano, mas muitos deles não vão ser realizados. E graças a Deus por isso. Quantas coisas que nós colocamos no nosso coração em fazer e não vai dar certo. E eu louvo muito a Deus por causa disso. Quando eu estava conversando com a minha prima lá do Rio Grande do Sul, nós estávamos falando sobre isso. Quantos planos as pessoas fizeram? Quantos desejos as pessoas fizeram muitas vezes? De fazer, de mudar uma casa, de fazer tal coisa, de ir para tal lugar. Não vai acontecer isso, porque tudo vai acontecer conforme Deus planejou, e tudo tem um propósito perfeito, e Deus cuida dos seus filhos. E para concluir, gostaria de trazer algumas aplicações para as nossas vidas. O texto nosso começou dizendo: graças te dou, ó Pai. Nós deveríamos fazer como Jesus. Nós deveríamos nos prostrar diante da majestade de Deus. Nós deveríamos viver nossos dias em agradecimento a Deus por suas maravilhas. Nós deveríamos levantar de manhã, a primeira coisa que nós fazer é olhar para Deus e falar: graças te dou, Pai. Nós deveríamos viver nossos dias em agradecimento, porque a misericórdia de Deus dura para sempre e renova-se a cada manhã. Nós deveríamos viver cantando e se regozijando na presença de nosso Pai. Nós somos chamados a louvar a Deus pelas coisas comuns, pelas bênçãos cotidianas, que são tão preciosas na verdade, sem os quais sofreríamos grandemente. Olhe para o mar. Por que o mar não passa direto aqui na nossa cidade? Porque Deus segura com a sua forte mão, a Bíblia fala. Não é? Nós esperamos e anelamos por coisas específicas e projetamos nelas a nossa felicidade, a nossa satisfação. São as coisas comuns que nos mostram as bênçãos de Deus. Nós esperamos muitas vezes, as pessoas esperam muitas vezes um novo emprego, uma nova casa,
filhos maiores, aquele reconhecimento que ela merece, tantas outras coisas. Mas se esquece de ver a bendita, gloriosa misericórdia de Deus em cada coisa. Essas coisas não podem preencher nosso coração e a nossa alma. Eu tenho visto muitas pessoas lá no Rio Grande do Sul regozijando-se no Senhor, mesmo em meio às tragédias que estão acontecendo. Por quê? Porque elas estão olhando para Jesus. Elas estão olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque elas entenderam que não são as coisas que preenchem o nosso coração e a nossa alma, mas o Senhor. Nós não vivemos nesse mundo para agora, para esse momento. Nós vivemos olhando para o Senhor, nós queremos e almejamos estar com Ele. E muitas vezes nós deixamos de perceber a bondade, a provisão e o cuidado do Senhor permeando de bênçãos em cada instante do nosso viver. Nós precisamos aprender a ser gratos por cada amanhecer, por cada fim de dia, pelo alimento, pelas roupas, pelo abrigo, pelas pessoas que nos cercam, porque muitas delas desafiam a nossa individualidade e exercitam o amor cristão. Devemos agradecer pela liberdade, pelos confortos, mas especialmente porque não fomos lançados fora da presença de Deus. Deus não nos ocultou as coisas, como o nosso texto nos diz. Nós não fomos destituídos da esperança da salvação. Nós recebemos das mãos generosas do Senhor as mais ricas bênçãos, apesar de não sermos merecedores. Olhe para as Escrituras, as maravilhosas palavras de Jesus. Graças te dou, Pai. Você consegue orar nessa manhã dessa maneira? Graças te dou, Pai, por mais essa manhã em sua presença. Quantas pessoas que gostariam de conhecer o Senhor, mas não quiseram. Ó, quão maravilhoso Ele é. Senhor do céu e da terra, como servo de Deus, nós deveríamos reverenciar a Deus em todos os momentos de nossas vidas. O dever de reconhecer o Senhor como Senhor dos céus e da terra é muito explícito nas Escrituras. Em Salmo 135, 5 e 6 fala: com efeito, eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo quanto aprova o Senhor, Ele o fez, no céu e na terra, no mar e em todos os abismos. Olha o que o texto diz: o Senhor é grande, o nosso Deus está acima de todos os deuses. Ele é transcendente, Ele excede os limites normais, Ele é sublime, Ele é Deus altíssimo, como está escrito em Salmo 97, 9. Pois tu, Senhor, és o altíssimo sobre toda a terra, tu és de sobremodo acima de todos os deuses. E o verso 6 do Salmo 135, que nos mostra um Deus todo-poderoso, que faz tudo quanto aprouve para Ele, tanto no céu, na terra, no mar e nos abismos. Ernest Maia escreveu assim: de fato, a vida cristã vai nos mostrando aos poucos que Deus cuida de nós muito além de nossa percepção, ou mesmo da percepção dos perigos. É uma tentação comum racionalizar demais a nossa vida, nos esquecendo de que temos um Deus que cuida de nós em todos os momentos e circunstâncias. O nosso Deus não nos é indiferente, também não dorme nem cochila. O turno de Deus é ininterrupto, de dia e de noite, e para sempre seu cuidado é integral. O Altíssimo é onipotente, soberano sobre todas as coisas. Ainda que o ímpio não creia, ou até mesmo o servo de Deus, em momento de fraqueza, diante das circunstâncias diversas, cai em um ateísmo prático, negando seu poder. E para finalizar, eu gostaria de deixar uma frase de Martin Lloyd Jones, que fala assim: um cristão não deve se sentir abatido quando tudo está dando errado. Ele tem o mandamento de se regozijar. Emoções pertencem à felicidade apenas, mas o regozijo envolve algo muito maior do que emoções. E se a fé fosse uma questão de emoções apenas, então quando acontece algo errado ou os sentimentos mudam, a fé desaparece. Mas a fé não é uma questão de emoções apenas. A fé inclui o homem integral, incluindo sua mente, seu intelecto e seu entendimento. É uma resposta à verdade. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Pai nosso. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa manhã, por esse dia, Senhor, onde nós
nos reunimos aqui como tua igreja, Senhor, para bendizer o teu nome, Senhor, para ouvir a tua santa e maravilhosa palavra, Senhor, que nos alimenta, Senhor, que nos conforta, que nos consola, Senhor. Obrigada, Jesus, por este dia. Obrigado, Senhor, pela saúde que o Senhor tem dado a nós, Pai, pelos teus cuidados, ó Pai. Muitos deles, Pai, nós não conseguimos enxergar, Senhor, mas o Senhor está a todo momento, Senhor, nos dirigindo, Senhor, nos capacitando, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta igreja. Obrigado por esta porta que se abre, Senhor. Obrigado, Jesus, por cada vida que aqui está nesta manhã, ó Deus. Nós somos gratos, ó Pai, de todo o nosso coração, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós, ó Pai. Ainda que nós não sejamos merecedores, ó Pai, mas a Tua misericórdia, Senhor, se renova todas as manhãs. E a Tua misericórdia vai de geração em geração, ó Pai. Obrigado, Deus, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado, Deus, pelo Teu perdão, Senhor. Obrigado, ó Pai, por ter enviado o Teu Filho lá na cruz do Calvário, Senhor, para derramar o Seu sangue precioso, Pai. Para que hoje, Pai, nós pudéssemos ter vida eterna e vida com abundância, Senhor. Obrigado por este sacrifício, ó Pai. Eu te sou grata, Senhor, de todo o meu coração. Abençoa, Senhor, cada vida que aqui está. Aquelas que não puderam estar presentes, Pai. Abençoa, Senhor, aquelas vidas que estão ouvindo e vendo, Senhor, neste momento, Senhor, este culto, Pai, que está sendo transmitido. Que elas possam ser alcançadas. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, invada os lares nesta manhã, Senhor. Despertando, Senhor, animando, ó Pai, fortalecendo, Senhor, levando cura, Senhor, libertação, transformação, ó Pai. É o que nós te pedimos nessa manhã, Pai, desde já te entregamos, Pai, esse culto, Senhor, que foi uma oferta agradável a Ti, Senhor, em forma, Pai, de reconhecimento, Senhor, e agradecimento, ó Pai, por tudo que Tu és nas nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.